Fala galera, começando aí mais uma aula, tá? Hoje agora a gente vai fazer os exercícios. Se você ainda não viu as duas aulas anteriores falando sobre leis de Newton e sobre dinâmica, é importante que você veja, tá? E antes da gente começar, a gente vai trabalhar aí página 208, os exercícios de fixação. Então, se você ainda não fez os exercícios, pause agora esse vídeo, tente fazer aí em torno de meia horinha, são exercícios rápidos, e aí você confere aqui comigo se você está tendo um bom resultado, tá bom? Beleza? Considerando agora que você já fez, vamos aí para a questão 1. Na teoria de Newton, página 208, tá? O conceito da força desempenha um importante papel para o estudo dos movimentos dos objetos. Esse conceito pode ser associado à capacidade de colocar um objeto em movimento, bem como trazê-lo ao repouso. Com base nessa teoria, o airbag, dispositivo de segurança dos automóveis, que aciona uma reação química produtora de um gás capaz de encher rapidamente um balão de ar, diminui o risco de morte durante colisões devido à sua capacidade de... Então vamos lá. Então o que está acontecendo? O cara está lá a 100 km por hora, do nada, pá, bate no poste. Bateu no poste, rola a reação química, enche aquele balão, e aí aquele balão vai fazer a pessoa o quê? Ao invés de ela atingir diretamente, vamos dizer assim, a direção, essa pessoa vai simplesmente reduzir, tá? Vai demorar mais um pouquinho para chegar no repouso, porque se ela bater direto o rosto na direção, ela vai sofrer uma grave lesão, tá? Então, letra A, reduzir o valor da inércia. Gente, a gente viu nas aulas que inércia tem a ver com massa. Reduzir o valor da inércia seria reduzir a massa. Como é que o airbag reduz massa de pessoa? Então, a letra A aí, ó, já tá fora, tá? Letra B, direcionar o impacto para a estrutura metálica do veículo. Direcionar o impacto para a estrutura metálica, aí é que você termina de morrer mesmo no acidente. Bateu a cara no metal, tchau, acabou. Então, a letra B está fora, né? É justamente aumentar essa distância para que o cara não atinja o metal. Letra C, aplicar uma força no mesmo sentido de movimento do carro. Gente, se for no mesmo sentido do movimento do carro, vai fazer o que com a pessoa? Vai fazer com que o impacto seja maior. Então, a gente também descarta a letra C. Letra D, aumentar o tempo necessário para o ocupante do carro entrar em repouso. Então, o que é que vai acontecer? Na hora que a gente sofre o impacto que vem o airbag amortece a colisão e devido a amortecer demora mais tempo para a gente entrar em repouso. Então, tornando um evento muito mais suave, tá? Então, a alternativa certa aí, letra D, botei letra E, mas não tem letra E não nessa questão, ok? Simbora, questão 2. Um carro automobilístico se desloca com velocidade de módulo constante por uma pista de corrida plana. Então, olha o detalhe, a velocidade do cara, tá? O tempo todinho, a velocidade dele é constante, tá? Então, a gente tem um movimento uniforme. E aí a figura abaixo vai representar alguns trechos, A, B, C, D e E. A força resultante que atua sobre o carro é maior do que zero nos seguintes trechos. Então, vamos lá. A gente sabe que para o carro estar em movimento, ele não precisa ter força, tá? Quando o carro está em movimento, ele tem uma coisa chamada velocidade. Então, nos 4 casos aqui, ele tem o quê? Velocidade. Então, aqui ele tem velocidade, 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 velocidade. O que é que a velocidade indica? A velocidade indica para onde o corpo está indo, tá? Então, nesses casos aqui, a velocidade aponta para cá, aponta para cá, aponta para cá e aponta para cá. E quem é que segura esse cara aí nessa curva? Porque a tendência seria o quê? Se ele não tivesse alguma coisa para segurar, que ele fosse embora, né? Então, quando a gente faz a curva, principalmente se for num carro, vai existir uma força chamada de força de atrito. Ives, essa força aponta para onde? Aponta para um centro da trajetória. Então, no momento que começa a acontecer a curva, vai surgir uma força que aponta para o centro da trajetória, e essa força vai ser uma força que lá na frente nós vamos chamar de força resultante centrípeta. Centrípeta porque ela aponta para o centro. Então, um ponto onde as forças vão ser diferentes de zero é justamente nos pontos em que a gente vai ter curvas. Quando você olha para a pistazinha, para o circuitozinho que está aí na sua questão, você vai ver que é justamente no trecho BC e no trecho DE, cuja alternativa que corresponde é justamente a letra B. Beleza? Essa daí foi a nossa questão 2. Na questão 3 ele diz o seguinte: um motorista desatento esqueceu seu freio de mão acionado
o mesmo freio impondo uma resistência de 2.500 Newton. Então a gente já tem uma força, tá? Sendo acionada de 2.500 Newton. Aí diz assim, o veículo de 900 kg segue por um trecho horizontal com a aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então ele tem uma massa de 900 e ele emprega uma aceleração, para aí quilogramas, tá? E ele emprega uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, tá? O que é que vai acontecer? Aí diz assim, a resultante da força motora que o veículo está fazendo para realizar esse movimento em quilograma-força considere 1 kg-força igual a 10 Newton. Então, gente, você tem duas forças aí no final das contas, né? Você tem uma força 1, que é 2.500, e você tem uma força 2, que é essa daqui. O que é que a gente sabe? Que força é massa vezes aceleração. Então, a gente vai ter massa vezes aceleração. Quem é essa massa? 900. Quem é a aceleração? É 1. Então, eu tenho que a força 2 equivale a 900 Newton. Ives, e quanto é que vai ser essa força total? Bom, vai ser esse 2.500 mais esse 900. Então, a força resultante vai ser 2.500 mais 900. Isso me totaliza 3.400 newtons. Só que a conclusão que a gente chega, que 1 kg-força é igual a 10 newton. Então, vamos lá. Se 1 kg-força está para 10 newton, então 3.400 está para x. Fazendo o meio pelos extremos, isso aqui dá o quê? Ó, 3.400 está para x, assim como 10 newton está para 1 kg-força. Fazendo o meio pelos extremos, fica 3.400 é igual a 10x, 0 vai embora com 0, x vai ser igual a 340 kg-força, tá? Então a alternativa certa aí pra gente vai ser a letra A. Ok? Beleza, gente? Questão 4 agora. Na figura abaixo, duas forças de intensidade FA, 20 newtons, e FB, 50 newtons, são aplicadas respectivamente aos dois blocos A e B de mesma massa M, que se encontra sobre a superfície horizontal sem atrito. A força B forma um ângulo θ com a horizontal, sendo o seno de θ 0,6 e o cosseno de θ 0,8. A razão entre A e a aceleração de A, B, sobre a aceleração de A é quanto? Essa é a pergunta aí da nossa questão, tá? Então vamos lá. Primeiro, a gente sabe que força é igual a massa vezes aceleração. Então, se força é igual a massa vezes aceleração, a aceleração pega a massa que está multiplicando e passa dividindo. Então, força é igual a massa sobre a aceleração. Então, vamos lá, vamos para cá. A aceleração de B sobre a aceleração de A é igual a força de B sobre a massa de B sobre a força de A sobre a massa de A. Aí vocês conhecem a operação, né? Pega a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, F de B sobre massa de A, ou sobre massa de B, é igual a massa de B sobre F de A. O que é que a questão diz? Que tanto a massa de B quanto a massa de A são iguais. Então, a massa de B vai embora com a massa de A, tá? Então, eu fico que a aceleração de A de B sobre A é F de B sobre F de A. Ó, tá aí é onde entra o problema. Porque você tinha lá F de A sendo 20 e F de B sendo 50. Aí você vai botar aqui 50, bota 20, aí tem gabarito. Mas não é a resposta não. Olha pra cá. Quando você olha pro desenho, você tá vendo que realmente F de A é 20, tá? É 20 newton mesmo, não tem o que mudar. Só que o F de B, ele tem uma composição de vetores. Por quê? Porque o F de B ele está inclinado e tem um danado do ângulo aqui. Então a gente vai desenhar aqui o danado do F de B, porque F de A eu já sei que é 20. Então F de A eu já sei que é 20. Quanto é esse F de B? Aí vamos lá. Se você notar, a força, ela tá assim, tá? Você tem
um ângulo θ, ok? E aí a gente se lembra que isso aqui é uma soma de vetores. Eu tenho um f em x e eu tenho um f em y, tá? O que é que vai acontecer? Menino, eu tô ficando doidinho com esse cabo aqui, não vai ter nada não, vamos embora. O que é que vai acontecer? O movimento que está acontecendo, deixa eu rir, minha gente, é o movimento na horizontal, tá? Então o que a gente vai considerar é justamente a componente em x. Ives, como é que eu uso? Isso aqui é um triângulo retângulo, tá? Não deixa Tasso saber, porque ele não está aqui assistindo essa aula. Então tem uma manhãzinha chamada só catoa. Seno, oposto sobre hipotenusa, cosseno, adjacente sobre hipotenusa, tangente, oposto sobre adjacente. Ives, quem molesta é quem aqui? Vamos lá. Quem está coladinho é o adjacente. Quem está do outro lado é o oposto. E esse lado maior aqui é a hipotenusa. Quem é que está relacionando o adjacente com a hipotenusa? É justamente o cosseno, tá? Então, cosseno é adjacente sobre hipotenusa. Então, cosseno de θ é igual a f de x sobre f de b. Substituindo esses valores, cosseno de θ a gente viu na questão que é 0,8. F de x é igual, o valor de f de b real era 50, tá? Então a componente em x de f de b é justamente 50 vezes 0,8, que isso me dá, quanto foi, tá? Você fez na calculadora? 40, tá? 40 newtons, tá? Então esse daqui é o valor real de f de b no movimento. Por quê? Porque tem uma componente que joga o corpo para baixo e tem uma componente que joga para a direita. O que a gente está interessado é nessa que joga para a direita, tá? Então eu vou considerar o f de b ali como sendo 40. Eu tenho 40 dividido por 20, isso aqui me dá 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Alternativa certa. Vamos filar aqui no coisa. Letra C. Sexual. Não, vou dar uma pausa aqui antes de eu fazer a última questão para eu comentar. Gente, tá, os professores de vocês, tudo aqui, tá reunido, mangando um da cara do outro. A gente tá realmente nesse momento de dificuldade, claro, passando aí no Brasil, mas a gente tá junto porque a gente acredita na aprovação de vocês. Entende que isso é muito importante para vocês. A gente brinca e tal. Eu tô até com medo aqui que Tasha já deu umas 3 tossidas, eu tô com medo de infectar a gente tudinho. Mas assim, isso tudo é para beneficiar vocês. Continuem assistindo, continuem acompanhando, que tudo isso está sendo feito com muito carinho e amor, tá? Vamos aqui para a questão 5. Vamos lá, questão 5. Considere a máquina de Atwood a seguir, onde a polia e o fio são ideais, não há qualquer atrito. Considere que as massas de A e B são 2m e 3m. E desprezando a resistência do A, qual a aceleração do sistema? Use G como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Preste muita atenção no que você vai fazer, viu? Tem muita gente que fica traumatizado com o danado da máquina de Atwood. Primeiro passo, ele não te deu o valor de M, mas você pode considerar, tá? Então assim, o que ele está dizendo? Que M de B tem valor 3 vezes maior e que de M de A tem 2 vezes maior. Se M fosse 1, isso aqui me dava 2 kg e isso aqui me dava 3 kg. Isso é uma estratégia já para facilitar a sua conta, tá? O que é que você tem aqui? Gente, o que você tem aqui é como se fosse uma balança. Quem é mais pesado vai puxar e quem é menos pesado vai subir. Não tem o que fazer. Então, o que é que vai acontecer? Como o B ele tem uma maior massa, ele puxa esse conjunto aqui, ó, para baixo. Consequentemente, A vai ser puxado para onde? Para cima. E aí, o primeiro passo, quando eu pego essas questões, é desenhar as forças, tá? Então, eu tenho uma força aqui em B, ó, P de B, que aponta para baixo. E eu tenho P de A, que também aponta para baixo. Vou até desenhar P de A menorzinho, porque P de A realmente é menor do que P de B. E aqui, quem puxa e conecta esses dois caras é um fio. Então, tem uma força chamada de força de tração, que sempre aponta para cima. Bom, tradicionalmente, os professores desenham um sistema. Faz um sistema para A, faz um sistema para B, faz um moído da moléstia para poder, no final, você raciocinar. Olha o que eu vou fazer com você. Segundo a lei de Newton direto, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Ives, quem molesta é a massa? É a massa do conjunto todinho.
Quanto é que vale a massa do conjunto todinho? É 2 kg com 3 kg que dá 5 kg, tá? Então a força resultante é igual a 5 vezes a aceleração. E ele quer saber quem é quem? Quem é a aceleração. Preste atenção. A tração tem nos dois corpos, tá? O que é a força de tração? Qual é a função do fio? A função do fio é conectar os dois corpos. Em teoria, essa tração não influencia muito não, tá? O que é que vai influenciar? Bom, eu sei que P ajuda no movimento, P de B ajuda, e que P de A atrapalha. Porque P de A aponta para baixo e o corpo está querendo o quê? Nesse caso aqui, subir. Então, se P de B ajuda, P de B é positivo. Se P de A atrapalha, P de A é negativo. Então, como tração vai embora com tração, só fica com essas duas. Aí acabou o moído. E é isso, por quê, ó? A tração aqui ajuda ou atrapalha? Atrapalha, então é negativa. A tração aqui ajuda ou atrapalha? Ajuda, então é positiva. Então, menos tração com mais tração vai o quê? Vai embora. A única coisa que você fica é com quem? Com os pesos, gente. Máquina de atitude é uma balança. Ei, então eu tenho mais P de B e menos P de A, que são as duas forças resultantes. Então, força resultante vai ser mais P de B menos P de A, que é igual a 5 vezes a aceleração. Quem é peso? Massa vezes gravidade. Então, é massa de B vezes gravidade, menos massa de A vezes gravidade, que é igual a 5 vezes A. Quem é massa de B? 3. Quem é a gravidade? 10. Massa de A é quanto? 2. Quem é a gravidade? 10. Que é igual a 5 vezes A. Eu vou ter 30 menos 20, que é igual a 5 vezes A. 30 menos 20 me dá 10, que é igual a 5 vezes A. Gente, tabuada direto. Quem vezes 5 dá 10? 2. Então, a aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, essa é a nossa respostazinha. Toda vez que pegar a máquina de atitude, pensa assim, esquece o fio, vê quem é que ajuda no movimento, para onde está indo o movimento, vê quem ajuda, vê quem atrapalha e soma as massas totais, aplicando diretamente a segunda lei de Newton, tá bom? Gente, valeu, grande abraço, até a próxima aula, estamos juntos, a aprovação. Tchau, tchau.